Deixa eu ir direto ao ponto, sem anestesia. Você não está perdido. Você só está evitando olhar para um lugar específico dentro da sua própria vida. E eu sei exatamente como isso acontece, porque eu vivi isso por tempo demais. Eu acordava com aquela sensação estranha de confusão, como se nada fizesse sentido, como se eu estivesse andando em círculos. Mas no fundo tinha uma direção gritando dentro de mim, menos eu só não queria ouvir. Porque ouvir significava agir. E agir significava sair do conforto disfarçado que eu chamo de não sei o que fazer. Eu lembro de repetir isso como um mantra, cara. Eu tô perdido, soava quase sofisticado, profundo. Dava até uma certa identidade. Melhor do que admitir. Eu sei o que preciso fazer, mas não estou fazendo. Porque isso dói mais. Isso expõe. Isso tira qualquer desculpa bonita que eu possa contar pra mim mesmo. E eu me agarrei nisso por muito tempo. Eu abri o celular e começava a consumir conteúdo sobre propósito, carreira, sentido da vida, como se em algum momento alguém fosse soltar uma frase mágica que organizaria tudo na minha cabeça. Vídeo atrás de vídeo, podcast atrás de podcast. Eu me sentia produtivo, inclusive tô buscando clareza. Eu dizia, mentira, eu estava fugindo de decisões simples que eu já sabia que precisava tomar, fugindo de tarefas básicas que eu vinha adiando há semanas, fugindo de conversas desconfortáveis, fugindo de responsabilidades que batiam na porta todo santo dia menos e eu fingia que não estava em casa. E quanto mais eu fugia, mais perdido eu me sentia, porque essa sensação de estar perdido não vem da falta de direção, vem do excesso de fuga, vem de você ignorar repetidamente aquilo que é óbvio para você. Aquela tarefa que você sabe que precisa começar, aquele projeto que você fica empurrando, aquela decisão que você evita tomar. Eu tinha isso muito claro em momentos específicos, principalmente à noite, quando o barulho do dia acabava e não tinha mais distração suficiente para me proteger. Eu deitava e vinha aquele pensamento seco, quase irritante. Você sabe o que está fazendo. E eu sabia. Sabia que não era falta de opção. Sabia que não era falta de capacidade. Sabia que não era falta de oportunidade. Era fuga. Só que fuga inteligente. Eu não ficava parado olhando para o nada. Eu me mantinha ocupado. E isso é o mais perigoso. Porque quando você está ocupado, você parece estar em movimento. Parece que está tudo sob controle. Mas não está. Eu organizava coisas que não importavam. Eu assistia conteúdos úteis que eu nunca aplicava. Eu começava coisas novas sem terminar nenhuma. Era uma bagunça com aparência de progresso. E isso vai criando uma névoa na sua cabeça. Você realmente começa a acreditar que está perdido. Porque tem informação demais, direção de menos, ação quase zero. Eu lembro de abrir uma aba nova no navegador sem saber exatamente o que eu estava procurando. Só abrindo, pulando de um assunto para o outro, como se eu estivesse esperando tropeçar em alguma resposta. Mas a verdade, eu já tinha encontrado a resposta várias vezes. Eu só não gostava dela, porque ela era simples demais, direta demais. Sem glamour nenhum, faz o que você já sabe que precisa fazer, pronto. É isso. E é exatamente isso que a gente evita. Porque não tem emoção, não tem novidade, não tem aquela sensação de descoberta. É repetitivo, é chato, é desconfortável. E, principalmente, é responsabilidade pura. Não tem mais para onde correr quando você aceita isso. Não dá mais para dizer estou perdido como se fosse um estado inevitável. Não! Vira escolha e admitir isso. Mexeu comigo de um jeito que eu não esperava, porque de repente o problema não era mais externo, não era o mundo, não era a falta de oportunidades, não era o algoritmo, não era o timing, era eu evitando, eu adiando, eu fugindo. E isso desmonta qualquer narrativa confortável. Eu lembro de um dia específico. Eu estava sentado, olhando para uma tarefa simples que eu vinha evitando há dias, nada complexo, nada impossível, só chata, só exigia foco. E eu fiquei ali enrolando, abrindo outras coisas, levantando, voltando,
mexendo no celular, até que veio aquele pensamento, de novo, você não está perdido. Você só não quer fazer isso. Foi como levar um tapa, porque era verdade. Crua, direta, sem filtro. E naquele momento, alguma coisa virou, não completamente, não de forma mágica, mas o suficiente para eu parar de me esconder atrás da palavra perdido, porque no fundo, estar perdido é confortável. Te dá uma desculpa, te dá tempo, te dá uma espécie de licença para não agir. Mas quando você percebe que não é isso, quando você vê que existe clareza menos mesmo, que pequena menos e que você está ignorando ela, aí muda o jogo, porque não dá mais para fingir. E a partir dali, eu comecei a me observar com mais atenção. Cada vez que eu dizia não sei o que fazer, eu parava e pensava: sério mesmo? E quase sempre vinha uma resposta imediata. Eu sabia, eu sempre soube. Eu só não queria admitir, e aí vem a parte mais desconfortável de todas. Porque quando eu paro de me esconder atrás do estou perdido, eu fico cara a cara com o que eu realmente faço o dia inteiro, sem filtro, sem maquiagem, sem narrativa bonita, só padrão. E o padrão não mente. Eu começo a perceber que eu não estou sem direção. Eu estou cheio de rotas de fuga. E o pior, todas elas parecem inofensivas. Algumas até parecem produtivas. Esse é o golpe mais baixo. Eu acordo e já pego o celular. Não porque preciso, porque virou automático. 5 minutos para acordar viram 20. Eu entro em uma coisa, pulo para outra, depois outra. Quando eu vejo, minha mente já está espalhada em 1000 pedaços antes mesmo do dia começar. Aí eu levanto com aquela sensação leve de atraso. Nada grave, nada urgente, mas suficiente para me deixar meio fora do eixo. E o dia segue nesse ritmo. Eu sento para fazer algo importante. E de repente lembro que preciso resolver uma coisinha rápida. Essa coisinha nunca é rápida. Ela se multiplica, abre portas, me puxa para longe do que realmente importa. E eu vou de boa, sem resistência, porque fugir ficou confortável. Eu começo a reparar nas formas que eu uso para escapar. Comparação é uma delas. Eu abro redes sociais e começo a ver gente produzindo, evoluindo, vivendo uma versão aparentemente mais organizada da vida. E ao invés de usar isso como referência, eu uso como anestesia. Tá vendo? Eu tô atrás. Preciso me preparar melhor. Não é o momento ainda. Parece reflexão, mas é só adiamento sofisticado. Outra rota clássica: planejamento excessivo. Eu passo tempo demais organizando o que eu poderia simplesmente começar. Eu crio listas bonitas, estruturas detalhadas, sistemas complexos, tudo muito bem pensado e nada executado. Porque enquanto eu estou planejando, eu não estou me expondo, eu não estou correndo o risco de fazer mal feito, eu não estou lidando com o desconforto real da ação, e isso me protege, mas também me trava. E tem a fuga mais traiçoeira de todas: o só hoje. Hoje eu não estou bem. Hoje eu mereço descansar. Hoje não vai fazer diferença. Só que esse só hoje começa a aparecer com uma frequência curiosa. Ele surge sempre que eu chego perto de algo que exige esforço de verdade. Sempre que eu encosto numa tarefa que pode gerar resultado, sempre que eu preciso sair do automático. E aí eu começo a conectar os pontos. Eu não estou evitando qualquer coisa. Eu estou evitando exatamente aquilo que pode me mover. Isso é quase irônico. Eu passo tanto tempo dizendo que quero mudar, mas na prática eu fujo sistematicamente de tudo que exige mudança. E isso começa a me irritar de verdade, porque não é mais inconsciente. Eu tô percebendo em tempo real. Eu abro o celular e já sei. Isso aqui é fuga. Eu começo a planejar demais e penso: você está se escondendo. Eu invento uma desculpa e na hora já sinto: isso não é real. E essa consciência, ela incomoda, mas ela também dá poder, porque pela primeira vez
eu consigo pausar no meio do comportamento. Não sempre, mas às vezes, e esse às vezes já muda muita coisa, eu lembro de momentos em que eu estava prestes a cair no automático. E eu travava por 2 segundos. 2 segundos, tempo suficiente para me perguntar, isso aqui está me levando para onde eu quero? Ou é só mais uma fuga? E, cara, a resposta vinha rápida. Sempre vinha. E quando eu escolhia não fugir, era estranho, desconfortável, quase artificial, porque eu não estava acostumado a sustentar o incômodo, a continuar mesmo sem vontade, mas ao mesmo tempo tinha algo diferente, uma sensação leve de controle, de presença, de tipo, ok, agora eu estou dirigindo. E isso começa a acumular pequenas decisões, pequenos momentos de lucidez, pequenos cortes nas rotas de fuga, nada grandioso, nada transformador de um dia para o outro, mas consistente. E quanto mais eu corto essas fugas, mais claro tudo fica, porque a névoa começa a dissipar. Eu não estou mais pulando de estímulo em estímulo. Eu não estou mais me distraindo o tempo todo. Eu começo a enxergar o que antes estava óbvio. Mas abafado, as prioridades aparecem, as tarefas ficam mais definidas, as decisões ficam mais simples. E aí vem uma percepção que quase me faz rir. Eu nunca estive perdido. Eu só estava ocupado demais fugindo para perceber isso. E essa constatação, ela é meio libertadora, mas também vem com peso, porque agora não tem mais desculpa elegante, não tem mais como se esconder atrás de confusão, agora é escolha, pura, direta, desconfortável. E é exatamente isso que separa quem continua rodando em círculo, de quem começa de fato a sair do lugar. E é aqui que a coisa fica séria de um jeito que não dá mais para ignorar. Porque depois que eu enxergo as fugas, depois que eu entendo que não estou perdido, só estou evitando, eu chego num ponto onde não existe mais meio termo. Ou eu continuo me enganando. Ou eu começo a agir como alguém que decidiu parar. E decidir parar não é bonito, não tem trilha sonora épica, não tem virada cinematográfica, não tem motivação explodindo dentro de mim. Tem silêncio, tem resistência, tem aquele peso estranho de fazer algo que eu evitei por tempo demais. Eu lembro exatamente da sensação, eu sentado, olhando para uma tarefa que eu vinha empurrando fazia semanas. Não era difícil, não exigia talento absurdo, só exigia presença, consistência e, principalmente, coragem de começar sem garantia nenhuma. Minha mente começou o show de sempre. Agora não é a melhor hora, você podia se preparar mais. E se não ficar bom, só que dessa vez eu não comprei, eu ouvi tudo, mas não obedeci. E isso foi novo. Eu comecei travado, inseguro, meio torto, mas comecei e nos primeiros minutos nada mágico aconteceu. Nenhuma clareza divina, nenhuma onda de motivação, só desconforto. Só aquela sensação de que eu preferia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu fiquei... Esse ficar é o que muda tudo, porque fugir é rápido, em automático, quase sem esforço. Ficar exige presença. Ficar exige que eu tolere o tédio, a dúvida. A imperfeição, ficar, exige que eu abandone a fantasia de que precisa ser leve, fluido, inspirador, o tempo todo. E a verdade não é, a maior parte do tempo. É repetitiva, é silenciosa, é comum. Mas é exatamente aí que a virada acontece. Não no momento épico, mas no momento em que ninguém vê, eu começo a construir uma relação diferente comigo mesmo. Eu paro de confiar no que eu sinto e começo a confiar no que eu faço. Porque sentimento varia, oscila, engana. Ação constrói e aos poucos eu começo a perceber uma mudança que não é externa primeiro, é interna. Eu me respeito mais. Simples assim. Porque eu começo a cumprir o que eu prometo. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem recompensa imediata, mesmo quando é só eu
contra aquela vontade absurda de fugir. E isso cria uma base que eu nunca tive, porque antes qualquer desconforto já era motivo suficiente para eu sair, para eu abandonar, para eu adiar. Agora não, agora eu fico um pouco mais. E depois mais um pouco e mais um. E isso acumula, né? Eu não viro uma máquina perfeita, eu não viro aquele personagem disciplinado que faz tudo certo o tempo todo. Eu ainda erro, ainda escorrego, ainda tenho dias em que eu caio em distrações, em comparação, em fuga. A diferença é o tempo que eu fico lá. Antes eu me perdia por dias. Agora eu percebo rápido e volto. Sem drama, sem discurso bonito. Só volto. E isso, no longo prazo, é absurdo, porque o jogo nunca foi sobre perfeição. Foi sempre sobre retorno, sobre quantas vezes eu consigo perceber e ajustar. E com o tempo, algo curioso começa a acontecer. Aquelas coisas que antes eu evitava começam a ficar mais familiares, menos assustadoras, menos pesadas, não porque ficaram fáceis, mas porque eu parei de fugir delas. E quando você para de fugir, você começa a dominar, devagar, sem pressa, mas de forma real. Agora, deixa eu falar contigo de um jeito mais calmo, né? Sem pressão, sem confronto direto, porque eu sei que olhar para tudo isso pode dar uma certa tensão interna, como se você estivesse percebendo coisas que talvez você vinha evitando há um tempo, e isso não é confortável mesmo. Não é algo que encaixa fácil, não é leve no começo, mas também não é o fim de nada menos, na verdade. É o início de uma clareza que muita gente passa a vida inteira sem ter coragem de acessar. Você não está perdido, de verdade. Talvez você esteja só cansado de tentar do jeito errado. Talvez você tenha se acostumado a fugir sem perceber. Talvez você tenha criado um ambiente onde a distração virou padrão, mas nada disso te define de forma permanente, porque no momento em que você percebe, você já não está mais no automático completo. Existe espaço, né? Espaço para escolher diferente. E não precisa ser grande, não precisa ser radical, não precisa ser perfeito, né? Só precisa ser honesto. Honesto o suficiente para olhar para o seu dia e identificar com clareza um ponto específico onde você costuma fugir e dessa vez decidir ficar. Só isso, sem prometer mudar a vida inteira, sem criar uma versão ideal impossível de sustentar, sem entrar naquele ciclo antigo de empolgação e abandono. Só ficar mais um pouco, mesmo com desconforto, mesmo sem certeza, mesmo sem garantia, porque é nesse espaço pequeno, repetido, quase invisível, que você começa a reconstruir sua direção. Não como algo teórico, mas como algo vivido, sentido, experimentado no seu próprio ritmo, na sua própria rotina, com os seus próprios desafios, né? E aos poucos, bem aos poucos, aquela sensação de confusão começa a diminuir. Não porque tudo ficou claro de uma vez, mas porque você parou de fugir do que já era claro o suficiente para dar o próximo passo. E isso já é mais do que suficiente para sair do lugar. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.